Fidan está disposta a descobrir o segredo de Keren. Ela para em frente à sua casa e manda mensagens. O rapaz responde que está com alguns amigos e avisa que ainda precisa resolver um assunto antes de poder falar com ela. Ele diz que deve levar algumas horas para terminar o que está fazendo e pede que não se preocupe com ele, pois existe um trabalho que pode acabar. Fidan aproveita para ir à casa dele. Ela bate. Fidan entra e explica que foi até ali porque ficou preocupada. A mulher tenta impedir que ela entre e pede que vá embora imediatamente. Ela teme que Keren apareça e fica irritado ao descobrir que Fidan esteve ali. Fidan estranha a reação e pergunta por que Keren ficaria tão irritado. Nesse momento, ela descobre que aquela mulher é a mãe de Keren. A mãe, porém, não quer explicar os problemas familiares e insiste para que Fidan deixe o local sem contar a Keren que esteve ali. Fidan então pergunta por que Keren sente tanta vergonha da própria mãe. A mulher revela que o filho realmente se envergonha dela por causa dos amigos. Segundo ela, os amigos de Keren fazem comentários e zombam dela, e isso faz com que Keren evite demonstrar que ela é sua mãe. A conversa é interrompida quando Booker chega e pergunta quem Fidan é e o que ela fez. Fidan nega imediatamente qualquer envolvimento e afirma que não fez nada. Fidan sai e a situação é esclarecida quando a mãe de Keren diz que ela é amiga de Keren. No consultório, os resultados dos exames de Samet devem ficar prontos. Aziz e Devran recebem uma orientação clara. Ninguém deve deixar Samet perceber que existe alguma preocupação enquanto os resultados não forem divulgados. Aziz fica abalada ao perceber que não havia notado antes o que estava acontecendo. Ela se pergunta como aquilo pôde acontecer sem que percebesse e por que não conseguiu identificar os sinais. Devran pede que ela se acalme e não se culpe pela situação. Em seguida, reforçam que Samet precisa ser poupado de qualquer esforço nesse período. A orientação é afastá-lo de situações que possam exigir muito fisicamente e evitar que ele tenha contato com qualquer coisa que possa prejudicar seu estado. Depois, a médica pede licença para sair por alguns instantes e se dirige a outro ambiente. Devran recebe uma ligação, mas não atende. Aziz pergunta o que está acontecendo. A resposta é que existem apenas alguns problemas relacionados ao trabalho e que a situação está sendo resolvida. Devran a tranquiliza, pedindo que ela não se preocupe e não deixe que os problemas a façam perder as forças. A orientação é manter a postura e seguir em frente, principalmente diante dos irmãos. Enquanto isso, Erkan, Asmet e Emra estão no tal trabalho de queimar as placas para conseguir ouro, enquanto do outro lado Nekla faz um teste de gravidez e descobre que está grávida. Neste momento Melis chega e Nekla deixa cair o teste. Melis descobre que a mãe está grávida e reage imediatamente. A mãe pede que ela fique em silêncio para que ninguém descubra. A mãe tenta acalmá-la, mas Melis não consegue esconder a preocupação com o que pode acontecer caso notícia venha à tona. A mãe explica que já encobriu vários erros de Melis no passado e agora espera que a filha faça o mesmo por ela. Melis, porém, não aceita a situação e lembra que é filha dela, não sua amiga, deixando claro que não quer assumir esse tipo de responsabilidade. A mãe pede que Melis não conte a ninguém sobre a gravidez. Melis continua em choque e afirma que não consegue lidar com mais um escândalo. Ela pede explicações sobre como a mãe pôde esconder algo tão importante. Depois de discutir, as duas chegam a um acordo. Melis manterá a gravidez em segredo e não contará nada a ninguém. Ainda preocupada com as consequências, Melis tenta assimilar a nova situação enquanto a mãe pede que ela mantenha silêncio. Fidan chega em casa e Duigu estranha seu rosto vermelho. Fidan explica que está bem e atribui o rosto vermelho ao fato de ter caminhado rápido. Em seguida, Duigu comenta que a eletricidade foi cortada porque a chave principal queimou, deixando o prédio sem energia. Neste momento Aziz chega com as crianças e Balim percebe um cheiro de queimado e pergunta o que aconteceu. Eles descobrem que Samet foi levado ao hospital para fazer exames e que os resultados devem sair no dia seguinte. Como não há previsão imediata para o retorno da energia, eles começam a organizar onde vão ficar. Aziz é orientada a ir para casa, já que as crianças continuarão por ali. Enquanto isso, Yusuf conversa com Zeliha e comenta sobre a mudança na rotina de trabalho de Semo. Zeliha pergunta se Yusuf sentiu falta dela durante sua ausência. Eles conversam também sobre Semo, quando Buke aparece. Quando estão sozinhos, Buke pergunta de Zeliha e Yusuf revela que está feliz ao lado da garota que Buke havia visto anteriormente. Buke aceita a resposta e encerra a conversa, dizendo que deseja felicidades aos dois. Logo depois, a falta de energia faz com que Yusuf e os outros decidam ir para a casa de Devra. Zeliha percebe que Aziz está diferente e pergunta se está tudo bem.
Azize tenta disfarçar, mas seu comportamento indica que há algo mais acontecendo. Eles então seguem para a casa de Devra. No caminho, Zelihra pergunta para Yusuf quem é Buque e por que estavam falando dela. Yusuf explica que ela é irmã de Sadaa. Logo depois, os familiares se reúnem para contar o que aconteceu. Samet é o assunto principal. Azize revela que o menino desmaiou enquanto brincava na escola e precisou ser levado ao hospital. Quando chegaram ao local, ele já estava consciente e parecia estar bem. A situação muda quando a médica informa que existe a possibilidade de Samet ter algum problema no coração. A notícia surpreende a família, principalmente Semo, que não acredita que o irmão mais novo possa estar enfrentando algo assim. Os familiares tentam entender melhor a situação, mas Azize e Devra explicam que a médica ainda não apresentou um diagnóstico definitivo. Samet passou por alguns exames e os resultados devem ficar prontos no dia seguinte. Azize e os demais ficam preocupados com a possibilidade de haver algum problema sério, mas tentam manter a calma. Eles são orientados a não tirar conclusões antes dos resultados. Diante da tensão, os familiares começam a chorar. Então, são aconselhados a se controlar e manter a força, principalmente porque as crianças podem perceber o desespero dos adultos. Enquanto aguardam os resultados dos exames, todos permanecem unidos, esperando descobrir o que realmente está acontecendo com Samet. Com a falta de energia, Asmet chega a casa e se assusta ao ver Sucheila carregando uma vela. Ele diz que veio para verificar se as mulheres estão bem. Ele explica que ficou preocupado ao saber que estão sozinhas no escuro e decidiu ir até lá para ajudá-las. Renzi também demonstra medo da escuridão e recebe a ajuda de Asmet para entrar. No entanto, o encontro rapidamente se transforma em uma discussão. Asmet afirma que cometeu um erro anteriormente, mas garante que já corrigiu a situação e que não existe mais nada entre ele e Duigu. Nekla e Melis também aparecem e Melis aproveita o momento para alertar a mãe. Ela afirma que, se a mãe não tomar cuidado, poderá revelar outras coisas que sabe. Depois, Asmet deixa a casa. Do lado de fora, ele explica a Nekla que não sabe mais para onde ir, já que está sendo mandado embora de todos os lugares. Ele também sente cheiro de comida e conversa sobre o jantar que Nekla leva para Erka. Em seguida, Asmet pergunta onde estão os outros. Ele descobre que, por causa do apagão, todos foram para a casa de Devra, inclusive Yusuf. Asmet decide verificar o quadro de energia para descobrir o que causou o problema. Asmet aproveita a escuridão e tenta conversar com Duigu, mas ela continua mandando que ele vá embora. Ele reclama que já foi humilhado diante das pessoas e que não poderia simplesmente se ajoelhar em público para declarar seus sentimentos. Mesmo assim, ela não permite que ele entre e encerra a conversa. Enquanto isso, a situação no prédio continua complicada por causa do cheiro de queimado. Erkan percebe que o odor está muito forte e pergunta como eles conseguirão passar a noite naquele ambiente. Nekla sugere que eles durmam em outro lugar por alguns dias, principalmente porque ela não está se sentindo bem. Erkan concorda que o local precisa ser consertado. Ele admite que pode ter piorado a situação, mas garante que vai resolver os problemas e deixar a casa novamente em condições. Em meio à conversa, Nekla começa a falar sobre o futuro ao lado de Erkan. Ela diz que imagina como seria a vida dos dois se tivessem um filho e revela que esse é um de seus maiores desejos, formar uma família com ele. Erkan, porém, explica que não é o momento. Erkan está sem trabalho e sem dinheiro, a casa ainda precisa de reparos e Shermin está perto de dar à luz. Ele afirma que também precisa cuidar do filho que está para nascer. A conversa deixa Nekla desconfiada. Ela pergunta se Erkan não quer ter filhos com ela, mas ele nega qualquer intenção de ter outro filho naquele momento. Nekla então lembra que está se sentindo mal desde cedo e pergunta diretamente se ele suspeita que ela esteja grávida. Erkan fica surpreso com a pergunta e quer saber a verdade. Nekla nega que esteja grávida, tentando encerrar o assunto. De volta à casa de Devra, Samet sugere uma brincadeira para passar o tempo, e as crianças começam a pensar em diferentes opções. Uma delas propõe jogar futebol, mas a ideia é recusada porque já está tarde e o barulho poderia incomodar os vizinhos. Além disso, Samet lembra que terá uma prova na escola no dia seguinte. Para ocupar as crianças, surge a ideia de preparar biscoitos. Mesmo assim, elas continuam querendo brincar de futebol. Para evitar uma discussão, os adultos explicam que o jogo pode ficar para o dia seguinte. Devra apresenta um videogame de futebol como alternativa. As crianças aprendem a controlar os jogadores, fazer passes, chutes e dribles.
A atividade rapidamente chama a atenção de todos, e eles começam uma partida. Depois de aprenderem os comandos, as crianças organizam um desafio entre os participantes. Cada grupo escolhe seus jogadores e começa a competição, enquanto os demais acompanham e provocam uns aos outros durante a partida. Azize vai para fora para chorar. Cevdet tenta tranquilizar e afirma que não há motivo para pensar no pior. Ele explica que será necessário esperar o resultado dos exames de Samet para saber exatamente o que está acontecendo. Semo chega e pergunta se existe alguma possibilidade de o problema ser mais grave, mas Azize garante que não recebeu nenhuma informação além da suspeita apresentada pela médica. Ela também observa que todos ficaram abalados apenas com a possibilidade de haver algo errado. Para evitar conclusões precipitadas, Cevdet decide procurar uma segunda opinião. Ele diz que conhece vários médicos e pretende conversar com eles para entender melhor os exames de Samet. A família concorda em esperar e tenta manter a calma. Semo também é tranquilizado por Cevdet. Ele diz que ele ficará bem e que todos precisam permanecer fortes enquanto aguardam os resultados. Assim que Cevdet sai, surge outra preocupação. A energia continua cortada na casa. A família começa a decidir onde ficará durante a noite e se pergunta como poderá cuidar de Samet nessas condições. Em meio à conversa, Semo pergunta sobre Duygu e se ela ficará sozinha no escuro. A pergunta chama atenção e revela que existe uma preocupação específica com ela. Semo então vai até Duygu. A escuridão deixa Duygu assustada, mas ela tenta demonstrar que está bem. Semo percebe o medo dela e pergunta se está tudo certo. Duygu admite que também está com medo. Semo explica que não pretendia ir até aquele lugar, mas decidiu aparecer justamente porque sabia que ela poderia ficar assustada sozinha no escuro. Duygu então pede que ele diga que todos ficarão bem. Semo tenta tranquilizá-la, e Duygu afirma que a situação vai melhorar e que eles não permanecerão naquela escuridão para sempre. Em seguida, Semo pergunta se Duygu consegue perdoá-lo. Ela responde que não há motivo para perdoá-lo, pois não está mais zangada com ele. Semo então beija Duygu e diz que gostaria de poder mudar o passado.